Amados em Cristo, a paz do Senhor. Que bom que novamente estamos juntos para mais um momento da Palavra de Deus. O Senhor tem uma mensagem para a sua vida nesta oportunidade. Fique conosco e certamente os seus conhecimentos acerca da Bíblia Sagrada se tornarão mais polidos nesta oportunidade. Acompanhe os nossos vídeos em nosso canal. Você pode estar compartilhando, você pode estar se inscrevendo, você pode estar ajudando essa mensagem a chegar mais longe. Como sempre eu falo, use esse dedinho abençoado aqui e deixa aí o seu like, deixa aí o seu compartilhamento e assim você está ajudando este canal a levar a palavra de Deus a milhares e milhões de pessoas. O objetivo é exatamente isto, levar essa semente mais longe. Glória a Jesus. Aleluia. Mas vamos ganhar tempo e eu quero convidar para que você tome a Bíblia Sagrada, para que juntos nós possamos estar aí analisando gradativamente a palavra do Senhor nosso Deus. Cada vídeo é uma pequena porção, porque a Bíblia Sagrada é muito longa, muito extensa, e nós não vamos conseguir esgotar todo o seu conteúdo. Mas, graças a Deus que o Senhor tem nos dado esta grande oportunidade de estarmos aí sempre anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Tome aí a sua Bíblia e vamos partir de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo número 16. Romanos 1:16, a Bíblia nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero destacar nesta oportunidade, sem muita retórica, porque nós não temos estrutura para tal, mas eu quero, na minha simplicidade, estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor nosso Deus, e eu quero partir desse princípio. Paulo estava dizendo: não me envergonho do quê? Do evangelho de quem? Não me envergonho do evangelho de Cristo. Se Paulo estava dizendo acerca do evangelho de Cristo, dá para nós entendermos que tinha alguém pregando um outro evangelho, alguém pregando uma outra palavra. E Paulo, veementemente, ele deu esta ênfase dizendo: eu particularmente não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus. A diferença está exatamente neste particular. É o poder de Deus. Pastor, o que isso significa na prática na nossa vida? O evangelho que não produz mudança, que não produz transformação, que não produz uma renovação espiritual, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus. Quando eu olho essa expressão poder, eu vejo uma ação demolidora. Quando os filhos de Israel estavam cercando, por ordem divina, cercaram Jericó e começaram a rodear a cidade de Jericó, eu vejo ali uma bela ilustração nesse sentido. Ao sétimo dia, na sétima volta, o Senhor dá as instruções. Quando os sacerdotes tocarem a buzina, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. O seu trabalho é apenas gritar. Veja só, o trabalho seu é apenas gritar, porque o pastor não consegue mudar a vida de ninguém, não consegue transformar a vida de ninguém. Agora, o pastor, o membro, o crente, o missionário propriamente dito, ele consegue gritar, ele consegue bradar, ele consegue anunciar as boas novas de salvação. Agora, a demolição do muro, aí é a ação sobrenatural de Deus, aí é o poder de Deus. E quando os filhos de Israel gritaram, houve ali uma implosão e as muralhas caíram de alto a baixo. Caíram de alto a baixo. Quem derrubou? Foi um terremoto?
O que aconteceu? Não vamos entrar na questão do assunto. Eu estou dizendo que foi o poder de Deus, a ação demolidora. E quando Paulo está dizendo aqui, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, nós vamos bradando, vamos anunciando, e o poder de Deus vai demolindo as forças malignas, vai demolindo as forças satânicas, vai arrebentando tudo, vai abrindo caminho e vai acontecendo mudança de vida. E são mudanças maravilhosas. Sim, são mudanças maravilhosas. O que acontece na vida do homem é coisa maravilhosa. No capítulo 5 do próprio livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos diz desta forma: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre aqui a questão da justificação. E veja que no capítulo 4, versículo 25, ele diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Paulo abre aqui a cortina para nos mostrar um processo lindo, maravilhoso, e só acontece da parte de Deus. Aqui eu estou falando da genuína justificação. O que é isso, pastor? É a ação demolidora de Deus. Quando o Senhor Deus pega o homem injusto, porque diante de Deus o pecador, ele é injusto. As nossas justiças, elas são como trapos de imundícias. O profeta Isaías falou a esse respeito, dizendo que as nossas justiças são como trapos de imundícias. E diante de Deus o pecador é imundo, e diante de Deus o pecador é injusto. Mas quando o evangelho de Cristo é bradado, quando o evangelho de Cristo é ouvido, o pecador ouve o evangelho de Cristo, ele absolve esta palavra. Aí começa a acontecer um processo da parte do querido Senhor Espírito Santo, uma metamorfose espiritual. Começa a acontecer o genuíno arrependimento. O ponto de partida é o genuíno arrependimento. O genuíno arrependimento, em outras palavras, é dar as costas para o pecado, virar as costas para Satanás, para o inferno, para o mundo, para tudo que se trata de imundícia. O que vem do inferno é virar as costas para o mal e voltar-se para Deus. Isso é o genuíno arrependimento. E quem promove isso? É o evangelho de Cristo. É a ação demolidora do poder de Deus, que consegue persuadir o pecador que ele está na direção errada. Consegue persuadir o pecador que ele está caminhando para o abismo. Eis a razão porque nós fazemos o apelo e convidamos alguém para aceitar Jesus como Salvador. É como que estivéssemos dizendo: companheiro, você está aí na posição errada. Você está prestes a cair no abismo. Você precisa mudar de rumo. E o Evangelho de Cristo, essa ação demolidora, consegue persuadir o pecador a mudar de direção. E quando acontece este genuíno arrependimento na vida do pecador, nesse momento, meus amados irmãos, é um momento maravilhoso em que acontece a inclusão do nome deste homem no livro da vida que está no céu. Mas lá não se escreve nome de injusto. Não, lá não se escreve nome de injusto. Mas ele é bonzinho, ele pratica boas obras. Praticar boas obras é dever de todo homem. Independente dele ser crente ou não, é obrigação dele praticar boas obras. Obrigação de ter bom caráter é dever de todo mundo. Isso é dever do ser humano como cidadão, ter bom caráter, ter boa moral, ter bom nome. Isso é dever de todo mundo. Agora estou falando de produto que vem do céu, a transformação que vem do céu. Aí, nesta hora em que o pecador genuinamente arrependido, ele reconhece que está errado, muda de direção, o Senhor escreve o nome dele no livro da vida. Só que não é somente isso. O Senhor declara que aquele injusto foi transformado em justo. Quem faz isso?
É somente o querido Senhor Espírito Santo. E Paulo disse aqui: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. É a maravilhosa doutrina da justificação, quando o pecador é genuinamente justificado por Deus. Acontece então a justificação, e ela é seguida pela genuína regeneração. Aí eu volto a dizer que praticar boas obras é obrigação de todos nós, ter boa moral é obrigação de todos nós. Agora, eu estou agora dizendo acerca da regeneração. O que é a genuína regeneração? Nicodemos queria saber disso e foi procurar o Senhor de noite e disse: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu quero conhecer um pouco mais acerca dessa doutrina que o Senhor tem pregado aí, acerca da vida eterna. Eu quero saber desse negócio. O Senhor disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O Senhor estava dizendo: se você não se regenerar genuinamente, nunca você chegará lá. Você pode praticar boas obras, você pode ter bom nome, boa moral aqui na terra, mas você precisa ser reconhecido no céu. É lá no céu que você precisa ser reconhecido. É lá no céu que você precisa ser aceito. A sua moral precisa ser polida pelo precioso sangue de Cristo. Aí acontece a regeneração, quando ele pega as minhas qualidades e começa a polir essas qualidades. Que escuta bem, amor é um fruto, paz é um fruto, são qualidades maravilhosas. Agora, a genuína regeneração começa a produzir a essência do céu na nossa vida. Começa a transformar o homem em uma moral polida pelo querido Senhor Espírito Santo, em um caráter polido pelo querido Senhor Espírito Santo. Ele muda as circunstâncias das nossas vidas. Isso aconteceu no Val de Jaboque, quando Jacó passou aquela noite em luta com aquele personagem, e pela manhã o personagem lhe pergunta: qual o seu nome? Ele disse: Jacó. Ele disse: a partir de hoje você não chamará mais Jacó, mas a partir de hoje você chamará Israel. Ali nos dá uma visão clara da genuína transformação, da genuína regeneração. Ele entrou no Val de Jaboque como Jacó, mas saiu do Val de Jaboque como Israel. Significa dizer, meus amados, que o Evangelho de Cristo tem que produzir essa mudança. Entramos, conhecemos o Evangelho na condição de religioso, mas saímos para dar sequência na nossa jornada, agora com o nome escrito no céu, como servos do Deus Altíssimo, transformado. Ele muda a essência, ele muda o nosso nome, ele muda todas as qualidades que nós temos, passam a ser rigorosamente polidos pelo Senhor querido Espírito Santo. Agora, os próximos passos que acontecem nesse processo de regeneração, de transformação, de mudança na nossa vida, precisam ser conservados. Sim, precisam ser conservados. Que se não conservarmos essas qualidades, nós corremos o risco de apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Reconhecemos que não foi nós que mudamos, não, mas foi a ação demolidora do poder de Deus que mudou a nossa vida, que transformou as nossas qualidades em qualidades genuinamente originadas no céu. Sim, não podemos apartar da simplicidade que é em Cristo. Veja que Paulo, quando ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. O homem de Deus transformado, ele não pode apartar dessa simplicidade. Ele tem que continuar nessa simplicidade. Porque se ele sair dessa simplicidade, ele sai da rota. Ele entra no caminho da arrogância, da soberba e perde o genuíno. E nós não podemos perder
a ação genuína do querido Senhor Espírito Santo na nossa vida. Podemos falar bonito, mas temos que ter a unção de Deus. Podemos cantar bonito, mas temos que ter a unção de Deus. Podemos ter conhecimentos ricos da palavra de Deus, mas temos que ter a unção de Deus. Tudo depende da unção de Deus, porque eu, você, ninguém por si próprio faz nada. Nós temos que entender que nós somos apenas a voz que grita, mas quem vai demolir é o poder de Deus. Eu preguei, eu cantei, eu orei, é o poder de Deus quem faz tudo. A simplicidade que é em Cristo leva o homem a permanecer no centro da vontade de Deus, deixando Deus agir da maneira como Ele quer agir, Deus fazer da maneira como Ele quer fazer. Estamos vivendo tempos em que muitos modismos têm invadido os nossos arraiais e têm atrapalhado o progresso do genuíno evangelho. Estamos vivendo tempo onde muitos estão falsificando a genuína palavra de Deus. E Paulo falou disso na sua carta aos Coríntios. Quer ver? Acompanhe comigo para que você possa estar vendo atentamente o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas antes falamos de Cristo com sinceridade. Paulo está dizendo, nós não somos falsificadores da palavra de Deus, nós falamos de Cristo com sinceridade. Se Deus manda falar, nós vamos falar, mas se Deus manda ficar quieto, vamos ficar quieto. Se Deus der profecia, profetiza, mas se Deus não der profecia, não profetiza. Se Deus der revelação, revele, mas se Deus não der revelação, não revele. Estamos vivendo um tempo em que muitos estão aí se entregando à vaidade humana, está entrando neste particular aqui sério e vão ter problema sério com a justiça de Deus, porque Paulo está dizendo, nós não somos falsificadores da palavra de Deus, mas falamos de Cristo com sinceridade. Sinceridade é não usar máscara, é não usar camuflagem, mas é falar de Cristo com transparência. É Jesus quem cura, é Jesus quem salva, é Jesus que batiza no Espírito Santo. Ele é tudo sobre todas as coisas. Nós somos apenas a voz que grita, nós somos apenas a voz que brada, mas quem derruba as muralhas não sou eu, não somos nós. Quem derruba as muralhas é o Senhor. Quem dá a genuína profecia é Ele. Quem dá a genuína visão é Ele. Quem dá a genuína palavra é Ele. Ele é a fonte. Ele é tudo sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter alguém que não concorde comigo, mas não tem problema não. Eu não estou preocupado se alguém concorda comigo, se alguém gosta ou se não goste, mas o certo é que a palavra de Deus, ela precisa ser bradada com veemência e mostrar a genuína verdade da palavra do Senhor, porque muitos estão falsificando a Bíblia Sagrada. Você conhece a palavra do Senhor nosso Deus. Você lembra que nos dias do rei Acabe, certo dia o rei Acabe chamou Josafá para uma visita e sentaram-se Josafá e o rei Acabe. Vejam só a situação. Josafá estava governando a parte sul de Israel, Acabe governando a parte norte de Israel, e Josafá foi visitar Acabe. E num determinado momento ali, reuniu-se para um culto os profetas. Olha só, reuniu-se para aquele culto os profetas, lá na assembleia de Acabe. Reuniu-se os profetas e começou aquele reteté, porque agora inventaram um tal de reteté. Inventaram lá esse negócio é antigo. Começou lá com o rei Acabe e 400 profetas começaram a profetizar, começaram a falar, pode ir a Ramote de Gileade, Deus é contigo, os teus inimigos vão entregar na sua mão, e só coisa bonita, sabia? Só coisa bonita, falando tudo que o povo queria ouvir, mas não o que o povo precisa ouvir. Nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que anunciar o que
o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. E estava lá eles profetizando, e Josafá, atentamente, perguntou para Acabe: que negócio que é esse aí? É claro que a Bíblia não está dizendo isso. Eu que estou aqui conjecturando e dizendo, certamente se eu estivesse lá, eu podia presenciar algum tipo de conversa mais ou menos assim. Que negócio que é esse que está acontecendo por aqui? Acabe certamente podia responder. A rainha Josafá, uma pessoa muito, a rainha Jezabel, é uma pessoa muito inteligente. Ela trouxe alguns sacerdotes lá da terra dos Sidônios e fizeram algumas alterações no sistema de culto aqui em Samaria. E o negócio modernizou bastante. Hoje o negócio aqui é bem moderno, bastante inovações que estão acontecendo por aqui. E certamente Josafá podia perguntar, mas aonde que está a Torá? Não, a Torá, que é a lei, nós não estamos mais usando, não. Aqui ninguém mais usa harpa cristã, aqui ninguém mais está usando Bíblia, não. Aqui o negócio agora é tocado à base de profecias, é tocado à base de revelações. Se vai cumprir, se não vai cumprir, não altera nada. O povo gosta de ouvir esse negócio aí. Se vai cumprir ou não vai cumprir, não tem problema não. Aqui o povo gosta de ouvir profecia, revelações, e o negócio aqui, o culto está sendo desse jeito. E pode ver aí a frequência, muito boa, muita gente, povo animado, povo pulando, gritando, saltando, rodopiando, fazendo aviãozinho, e essa bagunça que você está vendo aí, ó, parece coisa do céu, mas não altera, se é do céu, se não é do céu, não altera nada. O problema é que o povo gosta disso. Josafá atentamente ficou observando aquele negócio e certamente Acabe perguntou, e lá em Jerusalém como que está? Não, lá nós ainda continuamos na simplicidade que é em Cristo. Lá nós continuamos ainda seguindo aquele modelo que o Senhor disse para Moisés lá no monte. Tome cuidado de fazer conforme o modelo que eu te mostrei. Olha só, meu Deus. Tome cuidado de fazer conforme o modelo que eu te mostrei. Não vai mudar o projeto não, viu? Noé trabalhou na arca 120 anos e não mudou o projeto. Continua a mesma coisa. Os dias passam, mas o evangelho é genuíno e não precisa de mudança, não precisa de alterações, não precisa de correções, não precisa de mudança. Não, o evangelho de Cristo é perfeito, é completo. Estão tentando fazer inclusões do evangelho de Cristo, mas é completo, não precisa de mudança. Não, lá nós continuamos em Jerusalém, no mesmo sistema. Tem bastante profeta lá? Não tem muito profeta não, mas o que tem fala a verdade, viu? Lá tem pouco, mas o que tem fala a verdade, anuncia a verdade e a profecia que ele fala cumpre na íntegra. Lá o sistema ainda continua seguindo as normas estabelecidas por Deus e que o Senhor Deus deu para Moisés lá no monte. Continua assim. Meus amados, os dias podem passar, mas nós temos que continuar na simplicidade que é em Cristo. Aí Josafá disse, mas aqui não tem ninguém mais que fala a verdade? Disse, tem um aí, tem um profeta aí, o nome dele é Micaías, mas eu não gosto muito dele não, porque ele nunca fala coisa boa, ele não fala o que a gente quer ouvir, ele vem com esse negócio dizendo que Deus mandou falar e coisa e tal, eu não gosto disso não, manda chamar o homem. Chamaram o homem, logo já deram uma porrada no queixo do homem, porque o homem começou a falar a verdade. E dentre as profecias que ele falou, ele disse que estava vendo Israel como sem pastor, disperso pelo monte, e Acabe mandou trancá-lo. Tranque esse homem aí, no cárcere, sustente com pão de amargura. Quando voltar nós vamos conversar sério, viu, Micaías? Ele disse, se você voltar, Deus não falou na minha boca. Não pode brincar. O que Deus fala, cumpre, viu? E que Deus fala, cumpre. A batalha lá em Ramote Gileade acontecia normalmente e parece que nada estaria acontecendo errado, mas de repente uma flecha que foi disparada aleatoriamente, aparentemente aleatória, mas era a armadilha de Deus para abater aquele corrupto Acabe. Sim, aquela flecha, ela tinha endereço certo. Ela tinha endereço à quinta costela de Acabe, para eliminar aquela praga de Israel. Sabe, meus amados irmãos? Sabe, meus queridos irmãos? O Senhor Deus, Ele tem o melhor para nos dar. Mas nós não podemos inovar, trazer inovações para a igreja. O Senhor Deus quer que nós permaneçamos no Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O que ele fala, cumpre. Micaías era um exemplo disso. Ele anunciava o genuíno Evangelho de Cristo. Ele anunciava a genuína palavra de Deus. É claro que nos dias de Acabe, nos dias de Micaías, não se falava do Evangelho de Cristo, porque no Velho Testamento, o Senhor, ainda que seja o ser das Escrituras, mas ninguém mencionava o termo Jesus Cristo. Mas era sim o Evangelho genuíno, a palavra genuína, aquela que vem do céu, viu, meus amados irmãos? E este é tudo que a igreja precisa. A diferença se faz disso, porque no Evangelho de Cristo acontece tudo de melhor que a igreja necessita até o arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e prossigamos juntos, levando avante esta genuína palavra de Deus, aquela que muda, que transforma e que certamente nos levará às mansões celestiais. Olhe comigo agora, querido Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, os meus ouvintes, aquele que está acompanhando este vídeo agora, Senhor, com as maravilhas do céu na sua vida. Em nome do Senhor, meu eterno Salvador. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixa aí o seu like e compartilhe este vídeo e leve esta palavra para mais longe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço na paz do Senhor Jesus.